Olá a todos, Isaac Messias, advogado criminalista falando aqui, tudo bem? Mais uma reflexão a respeito do processo penal, certo? Curta, comenta, compartilha, caso você tenha interesse em ter mais vídeos como esse, se inscreva também, faça o que bem entender. Então pessoal, hoje mais uma reflexão a respeito da prisão preventiva, princípio da legalidade e, entre parênteses, como os juízes decidem. Então nós vamos reagir a um vídeo aqui, uma situação inusitada que eu me deparei, e eu não queria atacar ou avaliar o mérito da decisão, mas as coisas extrajurídicas que envolvem essa decisão sobre a revogação da prisão preventiva, sobre a aplicação da prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319. Então nós vamos reagir ao vídeo aqui, uma reportagem, muito bem conduzida inclusive, no jornal da Band. Então vamos lá. Um acusado de estupro no Paraná demorou mais de um mês para ser preso, mesmo com a polícia tendo uma gravação mostrando ele arrastando a vítima à força. Um juiz entendeu que não precisava de prisão, tanto que negou 2 pedidos. Para ele, as medidas cautelares seriam suficientes. O João Marcelo conta essa história absurda. A vítima tentou se agarrar na parede e disse não, pelo menos 11 vezes. Mas em 23 de fevereiro foi arrastada para dentro do banheiro de um posto de gasolina abandonado em Paranaguá, no litoral paranaense, e estuprada por Natan de Menezes. No mesmo dia, ela procurou a polícia e fez exames médicos. A delegada e o Ministério Público, já de posse dessas imagens, pediram a prisão preventiva do rapaz. Mas o juiz Brian Frank, da 2ª Vara Criminal de Paranaguá, decidiu que mesmo com os indícios apontando que Natan é o autor do crime, medidas cautelares como tornozeleira eletrônica seriam suficientes. No dia seguinte, Natan prestou depoimento, negou as agressões e foi liberado. Inicialmente, a justificativa foi porque ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele também tinha um trabalho e tudo, ocupação profissional. Só que depois ele foi demitido do trabalho e ele saiu da cidade de Paranaguá. Então não foi mais encontrado. Natan não apareceu para colocar a tornozeleira e o MPT voltou a pedir a prisão, que foi negada novamente pelo mesmo juiz, que justificou a decisão dizendo que o acusado se apresentou, prestou depoimento, constituiu advogado e informou o endereço atual. Em uma terceira tentativa, o Ministério Público do Paraná recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado, que determinou a prisão preventiva do suspeito. Natan se entregou à polícia na semana passada. A promotoria quer que ele responda por estupro e por gravar os abusos com o celular. O aparelho foi encaminhado para a perícia. Ela ficou em um período aí de uma angústia muito grande, no sentido de que ele não seria responsável exato. Então a prisão ela foi um passo bastante importante para que ela também enxergue que a justiça realmente tenha chance de ser feita nesse caso. Pelo menos 11 nãos. O 11. E aqui é importante o fator do que a repórter vai dizer, né, a perspectiva, claro, do que ela quer trazer à luz da sua visão sobre o caso. Vezes a vítima grita não. Para um criminoso, é claro que isso não basta. Estupradores desprezam mulheres, tratam mulheres como lixo. Mas e para a justiça? Se o estuprador tivesse aparecido para colocar a tornozeleira eletrônica, como mandou o juiz, ele estaria livre, leve, quem sabe, à caça da próxima vítima. Por isso é importante repetir os nomes. Natan de Siqueira Menezes é o estuprador. Brian Frank é o juiz que se fez de surdo. Mas o nosso grito coletivo contra a violência e contra a impunidade é mais forte. Um acusado de estupro... Então é isso aí, pessoal. Situação crítica. Realmente um caso muito peculiar, né? Mas também muito comum. É necessário deixar muito claro isso, que não se está a defender a conduta que é facilmente visualizada nesse vídeo aqui. E até mesmo a sensação de justiça, e até mesmo o ímpeto que pode ser chamado de vingança que a vítima tem em seu coração, em sua mente, na sua psique. Mas aqui que eu quero tratar a respeito da mente de um outro ator nesse processo, que é a mente do magistrado. Aqui nós podemos ver que a repórter faz uma pressão midiática, isso é natural, isso é totalmente possível num âmbito democrático como o nosso, e inclusive nomeia o estuprador, né, o abusador, e o magistrado, colocando os dois como se estivessem cometendo uma violência de graus, obviamente, diferentes, no sentido de que o magistrado silenciou aquela vítima, não suportou as suas dores e refletiu ela numa decisão no processo. O que significa? Inclusive, o seu nome, o nome do magistrado, foi 2 vezes citado nessa mídia, né? nessa reportagem, que foi, como eu digo aqui, conduzida na atividade jornalística como deve ser feita. Tudo certo. Agora, o que deve se questionar é a legalidade, o princípio da legalidade, os princípios que norteiam uma decisão capaz de fundamentar uma decisão, uma decretação de prisão preventiva. Isso é suficiente para o convencimento do julgador a respeito da sua revogação, por exemplo, ou da não manutenção da prisão? Certo que não. Existe todo um arcabouço, todo um cenário mental que se deve desconstruir na mente do julgador
para que ele possa ter tranquilidade para decidir. Em linhas gerais, de modo mais pragmático, o que eu quero dizer com isso é: muitos magistrados podem pensar que sua decisão vão refletir mediaticamente, vão ser pressionados pela mídia, vão ser pressionados pela sociedade. E é uma coisa natural de que o poder judiciário é tido por um poder que é distante dos clamores sociais. É um poder que, historicamente, é destinado a aclimatar os conflitos sociais e não deles participar. Assim como, por exemplo, foi o caso de várias acusações, né, certas ou não, a respeito da condução do ex-magistrado, ex-juiz Sérgio Moro, na condução do caso do ex-presidente Lula, não, atual presidente Lula, né, no caso, naquele momento, ex-presidente. Então, ele era tido como um juiz acusador, um juiz inquisidor, um juiz policial, até confundiam a imagem dele com a figura de um policial, do juiz Dredd, do Batman, enfim. Esse tipo de situação faz com que o judiciário se aproxime do clamor social indevidamente, naturalmente. E esse processo, esse procedimento, tem agora uma nova condução. Não mais estritamente a respeito do princípio da legalidade e do que a lei prevê ser o correto, mas também é para atender, segundo a mídia, segundo a reportagem, segundo o jornalismo e até mesmo segundo clamores populares, clamores sociais, todos os sentimentos da vítima, da sociedade como um todo, que entende um crime como esse, um crime contra a dignidade sexual, de uma gravidade, de uma reprovabilidade tão grave, algo tão sinistro, por assim dizer, que não pode ser, em nenhuma hipótese, afastada a ideia de não responder o processo preso, sendo que isso, segundo a lei, artigo 298, artigo 313, 312, o próprio 319, é uma excepcionalidade. A prisão preventiva é uma excepcionalidade. E o magistrado, no primeiro momento, entendeu que, nesse primeiro momento, inclusive, foi tido como absurda a decisão, segundo a repórter, não era cabível, porque era possível responder o processo em liberdade. Agora, o que se quer dizer aqui é a confiança na convicção do jogador. É preciso entender que o que se quer persuadir racionalmente no processo é a convicção do magistrado. É como ele entende ser aquele caso. Inclusive, medidas cautelares. Agora, essa convicção do magistrado, ela não é permeada por como a sua reputação vai aparecer na mídia, como aconteceu aqui nesse caso, ou como a sua reputação segundo os seus pares, ou como, por exemplo, se ele está com fome ou não durante aquela audiência de instrução e julgamento. Isso influencia, claro, e estudos já apontaram isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que um claro caso em que houve uma pressão, ocorreu uma pressão da mídia sobre um magistrado, nomeadamente o senhor aqui, Brian Frank, no Paraná. Então, é de se dizer que, em primeiro lugar, vamos tirar algumas conclusões desse caso. Em primeiro lugar, os magistrados são persuadidos racionalmente por meio da prova, né? Isso, o que diz a lei. Em segundo lugar, o princípio da legalidade está posto. Existem postulados e princípios que norteiam a atividade do juiz, principalmente nessa seara da aplicação ou não de medidas cautelares. No caso aqui, a prisão preventiva. Responder, e em terceiro lugar, responder um processo preso é uma excepcionalidade. Quarto lugar, contudo, essa excepcionalidade pode se tornar regra se a convicção do magistrado estiver permeada não por princípios da legalidade tão somente, pelo princípio da legalidade, pelos postulados da lei, pelos postulados da Constituição Federal, né? Mas por pressões, aqui nesse caso, também midiáticas. Qual magistrado não vai se ver pressionado a revogar uma prisão preventiva quando vê uma peça de reportagem como essa, uma peça jornalística como essa? Então é sensível a questão da relação entre a mídia e o processo penal brasileiro e todo o nosso cenário de imagens que são claramente deletérias. Uma imagem como essa, atroz, de um caso como esse, que é sinistro, mas que deve ser visto sobre
os jogadores nesse processo, os jogadores no processo penal, assim como diz, né, a teoria dos jogos, que é aplicada ao processo penal, em excelente livro do Alexandre Moraes da Rosa, que ele entende que os atores do processo, né, os agentes processuais, eles são atores, eles têm interesses, eles têm sentimentos, e nós temos que entender como funciona cada um desses sentimentos para atuarmos segundo tais e jogar o jogo do processo, que é permeado por várias coisas para além da legislação. E isso não pode ser escondido, é o processo segundo a sua realidade. Daí a importância de ter uma defesa que seja capaz de lidar com esses casos. Daí a importância de ter, no caso da vítima, aqui nesse caso, uma assistência à acusação que preserve os interesses da vítima, jogando com as armas que possui. É claro que o sentido democrático, o sentido da democracia processual é o mais importante. E isso tem que ser o limite do processo. Assim como foi dito em outro vídeo aqui, você pode observar, o processo penal é o limite da democracia, né? Ele define a democracia e também limita o poder do Estado, isso que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para todos. Eu agradeço aqueles que assistiram até o final. Curta, compartilhe, comente, se inscreva se quiser. E é isso, pessoal. Um abraço a todos.